Kézia, Rafa, vocês que já entraram aí, conseguem me ouvir bem? Oi, cara, que chuva. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo, Alice. Ué, vocês não estão me vendo? Eu tô te ouvindo, mas eu não te vejo. Ué, gente. Aqui tá aparecendo aguardando. Eu vou te convidar de novo. Oi, tá me vendo agora? Tô, agora sim. Ah, então Não, tá. olha, tá chovendo. Gente, tá chovendo muito. Eu peço até desculpa, porque a gente mal começou, a gente já caiu. E eu acho que com a chuva nem o Wi-Fi, nem a internet 3G do celular fica legal, né? Mas vamos Uhum. tentar. Se cair de novo, a gente volta. Mas eu salvei aquela primeira parte, tá? Tentei salvar, então vai ficar salva a introdução, o agradecimento que a gente fez, para não precisar voltar tudo, né? Então a gente só agradece aí e pede um pouquinho de paciência, porque a chuva caiu justamente na hora da live. A gente pede paciência Verdade. para quem está assistindo a gente aqui. E vamos tentando, né? E agradeço todo mundo que está aqui prestigiando a gente. E aí vamos começar então, Alice, para a gente não perder tempo enquanto a internet ainda está ajudando a gente. Tá bom? Tá certo, vamos lá. É, tá chovendo muito, né? Não sei se deve estar dando para ouvir o barulho da chuva aqui batendo no ar-condicionado, mas está chovendo bem. Enfim, a gente estava falando, né, da importância de falar sobre o testamento, das questões práticas e atuais diante do momento de pandemia, né, que a gente está vivendo ainda, né, já são alguns meses nesse cenário, e esse tema tem ganhado cada vez mais visibilidade, né, porque a gente está, como eu falei, né, na live que a gente fez com o Ricardo, que também é membro da comissão, na live sobre planejamento sucessório, eu falei que na sociedade brasileira ainda é um pouco tabu falar sobre morte, né? Tem gente que vê como um mau presságio, enfim. Então, as pessoas não têm esse hábito de falar da morte, de falar de planejamento sucessório, né? E o testamento é uma das ferramentas do planejamento sucessório. Então, a pandemia, ela trouxe paradigma das pessoas começarem a voltar os olhos para outras realidades, principalmente por ser um vírus, né, rápida e de alta transmissibilidade e que infelizmente pode acabar levando as pessoas a óbito, né, de forma rápida. Então, eu acho que o medo de morrer de forma repentina, né, trouxe essa necessidade de falar sobre o testamento. Então, só para ilustrar, a gente tem aí, né, uma pesquisa do Colégio Notarial do Brasil que disse que teve um aumento de 134% na procura por testamento entre abril e julho desse ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Então, assim, é um aumento muito significativo. Claro que a gente, né, para morrer basta estar vivo, a gente sabe que pode acontecer a qualquer hora, mas a pandemia trouxe, eu acho que mais esse cenário de medo para as pessoas e a vontade de planejar. Então, além desse aumento, também foi observado a alteração da faixa etária, né, Alice? Antigamente as pessoas, quando estavam ficando mais velhas, achavam que tinham mais chances, né, de repente vir a falecer, que tinham mais interesse em procurar o testamento. E agora a gente está observando uma tendência de pessoas de meia idade, entre 30 e 50 anos, de buscar o testamento, né, de buscar um planejamento sucessório, dentre eles o testamento. Então, o tema foi até sugestão da Alice de falar sobre esse tema, então achei uma sugestão excelente, por isso que está falando aqui, porque, como eu já falei, vai ser importante para quem é operador do direito, como para quem não é, né? Então, eu acho que vai ser aí uma live que vai trazer bastante esclarecimento desse tema diante do momento que a gente está vivendo. Exatamente, Cris, a sua contextualização foi ótima. Eu também cheguei a pesquisar aqui no Rio, né? Não sei se tem pessoas de outro lugar, de outros lugares aqui, mas no jornal O Dia saiu recentemente uma matéria no qual um cartório de notas, né, também disse que houve um aumento de 300% na busca pelos serviços sobre divisão de bens. E tudo isso realmente se deve ao fato desse número de mortes consideráveis
com o Covid, por ser uma doença que realmente ela é rápida, a gente ainda não tem nenhum tipo de tratamento sobre isso. Então, as pessoas começaram, de fato, a se preocupar com essa questão do patrimônio, né? De como resolver e tentar evitar futuros, né, problemas sobre os bens que essa pessoa vai deixar. E aí, começando com vocês, eu queria primeiro explicar, de fato, o que é o testamento. O testamento, ele nada mais é do que um documento de última vontade que a pessoa vai dispor sobre os seus bens. E aí, esse documento vai ter efeito após a morte do testador. Lembrando que a pessoa, quando faz o testamento, ela pode alterar e até mesmo revogar o testamento a qualquer tempo. Não existe nenhum impedimento para isso. E é um documento que a gente precisa ter mesmo em mente, que é personalíssimo, né? Ou seja, aquela pessoa vai fazer, ela não pode delegar, né, o conteúdo que ela deseja dispor para mais ninguém. Inclusive, por exemplo, se você tem um casal, esse casal ele não pode fazer um testamento conjuntivo, né? Que é um testamento de 2 ou mais pessoas fazendo o mesmo testamento. Isso não é possível. Cada pessoa tem que fazer o seu testamento. E aí, o Código Civil, ele prevê que as pessoas, a partir de 16 anos, já podem fazer testamento. E não existe um limite máximo de idade para aquela pessoa poder testar. A única coisa que a gente precisa observar é se a pessoa ela está tendo discernimento para poder fazer aquele testamento. Então, ponto importante. E outra coisa também é que muita gente acredita que o testamento só posso tratar de questões patrimoniais. Mas, na verdade, a gente vê que não é bem assim. Questões não patrimoniais também podem ser tratadas no testamento. E aí eu vou trazer uns exemplos aqui, só para vocês terem uma noção de quão amplo pode ser o conteúdo que vai vir naquele testamento. A pessoa pode reconhecer filiação, ou seja, reconhecer um filho por meio do testamento. Ela pode autorizar que seja feita uma fecundação artificial in vitro, né, com aquele material que a pessoa já tirou, congelou, mesmo após a sua morte. É possível também que seja feita, autorizada a utilização de embriões excedentários, né? Os embriões que já foram colhidos, fecundados, estão congelados, é possível que a pessoa autorize que seja fecundado após o seu falecimento. E um ponto que eu vejo que é bastante importante é a pessoa que vive união estável, ela pode também trazer no testamento esse reconhecimento, declarando que vivia união estável com a pessoa, tal. Por quê? Como a gente sabe, a união estável ela é uma união de fato. Em regra, você não tem nenhum tipo de documento para comprovar que aquelas pessoas viviam na união estável. Né? Você vai comprovar através de testemunhas, é uma conta de luz antiga que a pessoa já vivia com a outra, são os filhos, se tiver, né, filhos naquela relação. Então, no testamento também é possível fazer esse reconhecimento. E um outro ponto também que eu vejo que é importante, e que pouca gente, né, também menciona, é que no testamento você pode excluir herdeiros. E aí, como vai funcionar isso? Os herdeiros colaterais, que são irmãos, primos, tios, esses podem ser excluídos da herança por meio do testamento e sem precisar de nenhuma justificação. Você simplesmente exclui. Mas também é possível excluir os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são os filhos, os ascendentes, né, os pais, o cônjuge, e aí tem uma certa questão se o companheiro é ou não herdeiro necessário, mas enfim, eles também podem ser excluídos por meio do testamento, desde que seja, né, constatada alguma daquelas hipóteses de deserdação, que é quando o herdeiro ele pode ser deserdado. Isso está lá no artigo 1961 do Código Civil. E aí, então, passado, né, essa uma visão, né, mais geral do que é o testamento, eu agora queria passar com vocês também sobre uma premissa básica que precisa ser observada antes mesmo de começar a pensar em fazer o testamento, que é o seguinte ponto.
Se a pessoa tem herdeiro necessário, ela já vai partir da jogada diferente. Por quê? Ela só vai poder dispor da metade dos seus bens, já que a outra metade vai ser destinada para os herdeiros necessários. A isso a gente chama no direito de legítima. Então, se aquele testador tem herdeiro necessário, ele só vai poder dispor dos outros 50%. E aí, esse 50% que ele pode dispor da forma como ele quiser, ele não precisa destinar para alguém da família dele. Não, ele pode destinar para qualquer pessoa física ou jurídica. E aí, quando a gente fala em pessoa, muita gente acredita que é só pessoa que já está viva, mas não. Também pode ser destinado para uma pessoa que ainda nem foi concebida, que a gente chama, né, o termo jurídico é prole eventual, que são aqueles filhos não concebidos ainda, de uma pessoa que sobreviveu ao testador, e aí esse herdeiro esperado, ele tem que ser concebido até 2 anos após o falecimento do testador, mas ele também pode ser beneficiado. E a pessoa jurídica também pode constar nesse rol dos beneficiados, e aí ela vai ser constituída na forma de uma fundação. E aí, dessa forma, ela, né, tem esse benefício. E depois que a gente passa, então, dessa questão de conceituar o testamento, entender qual é a premissa fundamental, eu queria trazer com vocês, de fato, como eu faço para fazer um testamento. Porque muita gente também acha que é uma coisa, né, de outro mundo. É claro que tem os requisitos, né, que precisam ser observados. Então, e aí é até importante, voltando um pouquinho ao que você falou, o planejamento sucessório não é algo ainda que estão ainda na cabeça das pessoas como algo importante. É algo que a gente tem tentado construir para que seja mais utilizado. Mas no Brasil, dentro dos instrumentos do planejamento sucessório, a gente sabe que o testamento é o mais conhecido popularmente, né? E aí as pessoas tendem a falar, eu vou fazer um testamento, vou deixar isso para fulano, outro para Beltrano, mas as pessoas não se atentam tanto às regras. Tanto que é importante o acompanhamento de um profissional do direito para auxiliar, né? É muito importante para evitar nulidades e questões que possam ser levantadas, discutidas depois que aquele testamento for de fato aplicado. Então, você falou de uma questão muito importante, que o testamento ele não se resume só a tratar das questões patrimoniais. Né? Inclusive, ele pode ser para tratar somente de questões familiares, pessoais, sem cunho patrimonial nenhum. Então, é muito importante as pessoas saberem para que serve e saber utilizar a ferramenta de forma correta. Porque, como alguém falou aqui já, né? Essa possibilidade de evitar conflitos. O testamento tem além de fazer valer a vontade do testador, tem esse objetivo também, muitas vezes, de evitar conflitos familiares, né? No momento de fazer um inventário, porque a gente sabe que surgem questões que acabam indo muito além da esfera patrimonial e atingindo a esfera pessoal, familiar. Né? E aí são brigas, discussões, inventários que se arrastam por anos porque não se chega a um consenso. Então é muito importante a gente falar sobre isso, né? A gente reforçar isso aí que você falou, da possibilidade de tratar de questões para além de questões patrimoniais e de observar os requisitos, né? Principalmente a questão da legítima, né? Que aí não pode dispor de mais de 50% do patrimônio se houver herdeiros necessários daquele testador. Então, é importante a gente falar também das formas, né? Como você falou que vai falar aí, para as pessoas entenderem quais são as formalidades e as exigências, né, de cada uma das formas, mas também depois, Alice, a gente pode falar um pouquinho do testamento emergencial, que também ganhou, né, um enfoque muito grande agora na pandemia, se é válido, se não é, como que é feito, porque era uma coisa que até então a gente não pensava muito, né? Até porque o Código Civil tem essa previsão lá, né, no artigo 1000, agora me fugiu aqui a cabeça, mas depois eu posso ler ele aqui. E ele tem uma previsão que era até difícil de ser aplicada em forma de exemplo, né? Porque o Código Civil é de 2002 e é um código que já nasceu velho, né? Que a gente brinca assim, porque ele começou a ser escrito muitos anos antes. Mas era uma questão que a gente não tinha muito exemplo. E a pandemia, ela veio como um exemplo diante da decretação do estado de calamidade, né, que foi decretado em março, a gente tem essa possibilidade do testamento emergencial.
Mas aí é um assunto para a gente falar um pouquinho mais à frente. Aí eu volto a palavra para você, que você ia começar a falar das formas ordinárias do testamento, né? Isso, exatamente. Existem, na verdade, duas modalidades diferentes de fazer o testamento: a ordinária e a especial. Mas hoje eu vou tratar com vocês da ordinária. Por quê? Porque a ordinária é a situação mesmo mais comum que a gente vai ter no cotidiano civil. Então, essa questão da modalidade especial, ela é realmente para situações excepcionais, são para militares, na maioria das vezes. Então, acredito que, como não seja para a maioria, eu não vou abordar aqui com vocês. Mas sobre o testamento ordinário, existem três modalidades, que é o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Falando sobre o testamento público, ele é um testamento em que o testador ele vai comparecer no cartório de notas e ele vai declarar realmente qual é a sua vontade. Depois que ele declara, ele vai precisar, né, ainda levar para o cartório duas testemunhas, porque essas testemunhas vão precisar tomar ciência, né, do que foi essa declaração e assinar, tanto o testador quanto as testemunhas e o oficial, né, o tabelião ou qualquer outro substituto legal dele. E aí, depois que eles assinam, é feita uma certidão de escritura daquele testamento. E aí, essa certidão vai ser entregue, né, para o testador. Qualquer pessoa interessada, ela pode também ter acesso a esse conteúdo, né, porque fica no cartório, enfim. E aí, algumas coisas que eu trouxe, que eu achei importante, até também porque hoje, se não me engano, é o Dia Nacional das pessoas com portadoras de deficiência, das pessoas com deficiência. Tinha visto um post ainda agora. E aí eu queria comentar com vocês que era o seguinte: se o testador ele não puder ou ele não souber ler, nesse caso ele pode, né, essa situação tem que constar esse impedimento, constar no documento que vai ser feito pelo tabelião. E aí o testador pode escolher uma dessas testemunhas para assinar por ele aquele documento. Mas aí lembrando que é o seguinte: se o indivíduo ele for surdo, mas souber ler, ele vai ler o testamento e tudo bem. Se ele não souber, ele vai pedir para que uma pessoa leia em seu lugar. Agora, quando o testador ele é cego, aí a temática vai ser um pouco diferente. Por quê? Nesse caso, eu, pelo menos pesquisando, não vi nenhuma hipótese de possibilidade de fazer o testamento em braille. Senti um pouco de dificuldade nisso. Acho que talvez seja uma coisa para se pensar. Mas pela lei, eles dispõem da seguinte forma: o testamento ele vai ser lido em voz alta e duas vezes, uma pelo tabelião e outra pela testemunha, para realmente confirmar se tudo aquilo que a pessoa disse foi escrito, está constando certinho, e aí ele é assinado. Então, acredito que as características principais do testamento público eu trouxe aqui para vocês. E agora eu vou passar para o testamento cerrado. O testamento cerrado, ele também é feito no cartório, só que nesse caso, o testador, ele já leva aquele documento pronto. Ele leva o documento, leva também duas testemunhas para o cartório, e aí ele vai pedir, né, para o tabelião realmente declarar que aquele documento está correto, está realmente atendendo os requisitos de um testamento. E aí o tabelião vai aprovar aquele documento a partir de um termo que se chama auto de aprovação. Esse auto de aprovação ele vai constar no livro de notas e depois disso, né, você tenha também a assinatura das testemunhas, do testador, do tabelião. O ponto que difere é que depois que existem essas assinaturas, o tabelião ele vai costurar mesmo aquele testamento e vai lacrar. Então, ele vai devolver o testamento para o testador. E lá no cartório, a única coisa que vai constar é que no livro de notas vai existir uma documentação falando que no dia tal, data tal, foi entregue o testamento assinado e devolvido, lacrado, para, né, o testador.
E aí, nesse caso, a gente tem que entender o seguinte: só com o falecimento do testador é que aquele conteúdo vai surgir, né? Vai vir ao conhecimento das pessoas. Como que ele vem ao conhecimento? Ele tem que ser levado a juízo e então o juiz competente ele vai abrir aquele documento, vai fazer o registro daquele testamento e daí ele vai verificar se realmente vai ser possível cumprir o que estava disposto, tendo em vista a observância dos requisitos formais, se foram cumpridos ou não. E aí um ponto importante aqui. Se esse testamento cerrado ele for aberto antes do falecimento do testador, seja a pedido do testador, pelo próprio testador, quebrou o lacre, enfim, ele vai ser considerado revogado o testamento. Entendeu? Então, essa também é uma questão importante. E no testamento cerrado, não é possível que a pessoa analfabeta ou cega faça, né, esse modelo. É justamente por precisar ser arrobo, né? Então, né, não há essa possibilidade. Exatamente. E aí, passando para a última modalidade que a gente tem, que é o testamento particular, ele é visto pela doutrina e até mesmo na prática por um documento mais simples, mas eu queria ressaltar para vocês que nenhum deles a pessoa assim pode fazer de qualquer forma, né? Porque existem esses requisitos que precisam ser observados, tanto o requisito para fazer o testamento, quanto os requisitos patrimoniais, para quem pode dispor, legítima. Por isso que é importante que as pessoas façam o testamento acompanhadas de um advogado, né, para poder realmente ver se tudo que está ali disposto vai ser efetivamente cumprido, né, posteriormente. E então, tudo bem. Passando para o testamento particular, ele vai ser redigido de próprio punho pelo testador, e aí, nesse caso, vai ser assinado por 3 testemunhas. Aí já não são só 2. E aí, alguns casos, que é exatamente isso que a Cris estava comentando, é possível que você não tenha testemunha. Em casos excepcionais, né, a lei vai permitir que esse testamento seja feito, não precise de testemunha, observado mesmo as condições, às vezes a pessoa já está realmente numa situação extrema, sozinha, não tem realmente ninguém com que possa assinar. Então, isso é um ponto a ser observado. E no testamento particular, ele é o único que não precisa, em regra, da intervenção, né, notarial. Mas nada impede também que a pessoa leve, reconheça, né, a firma, para ficar uma coisa um pouco mais segura. Mas, em Pois regra, não é. precisa, né? Pois é, e você resumiu muito bem os 3 tipos, né, ordinários. E é importante também a gente frisar que não há uma hierarquia entre essas modalidades, né? Cada um tem os seus requisitos de validade, mas não há uma hierarquia. Qualquer um deles, desde que observados os requisitos legais, tem a sua eficácia e a sua validade, né? Se respeitados todos os ditames legais. Mas é claro que o público acaba trazendo uma certa segurança, né? Principalmente pelo risco menor de extravio, de, né, se deteriorar com o tempo, como o particular tem, por exemplo. Então, o público acaba trazendo uma segurança jurídica, né? Até por ter ali a figura de um tabelião que tem fé pública, né? Então, acaba por ser algo mais visto como mais eficaz. Mas é importante a gente dizer que eles não têm uma hierarquia entre eles. E com relação aos requisitos, como você bem falou, e das testemunhas, com relação ao particular, a gente já tem visto aí uma tendência da jurisprudência da flexibilização desse requisito da testemunha. É claro que não são todos os casos, né? Cada caso analisado de forma individual, a gente pode ter essa flexibilização desse requisito das testemunhas, desde que consiga se provar por outros meios que de fato aquele testamento foi escrito pelo testador, que de fato aquela era a vontade dele, que não havia nenhum vício de vontade, né? Então, a gente já tem algumas decisões, inclusive com o presidente do STJ, nesse sentido. E aí, justamente como a gente estava falando do testamento emergencial, uma das questões, né, que delimitam essa questão do emergencial é justamente nesse momento de pandemia a gente ter uma dificuldade de contato
presencial com outras pessoas, né? Então, é claro que agora as coisas estão ficando um pouco mais flexíveis, mas bem no comecinho, a orientação ainda né, de um afastamento, mas era mais difícil você ter contato. Então, você exigia a presença de 3 testemunhas, sendo que, né, a orientação da OMS, enfim, era do afastamento. Então, acaba por dificultar essa premissa de precisar das 3 testemunhas. Então, um dos requisitos, né, do emergencial é justamente ter uma questão excepcional. E aí a gente estava falando da pandemia, porque houve a decretação da calamidade pública, há mais uma dificuldade de você ter 3 pessoas ali que possam ser testemunhas, e a gente tem aí uma questão excepcional que precisa ficar muito bem delimitada, caso seja feito o testamento emergencial, né? Então, que tá, eu até falei do artigo, eu falei que depois iria ler, que é o artigo 1879, que fala dessa possibilidade, e eu vou pedir licença aqui para ler, que diz que em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, ou seja, a condição, por exemplo, é a pandemia, tem que estar declarada na cédula, no documento, essa questão bem delimitada, poderá o testamento particular, né, de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas. E ele poderá ser confirmado a critério do juiz. Então, a gente tem que deixar claro aí que seria um particular de próprio punho, sem a presença de testemunhas, né, das 3 testemunhas que o particular exige, mas desde que conste essa situação excepcional, no caso, por exemplo, a pandemia, seja, né, conste de forma expressa na cédula, e lembrando que a validade desse documento, desse testamento, ela deverá passar pelo crivo do judiciário, né? Então, não é simplesmente registro, abertura e cumprimento. Vai ter que passar pelo critério judicial para que o juiz veja se de fato aquela situação excepcional estava presente para justificar o testamento particular sem a presença de testemunhas. Mas ainda assim, ainda antes mesmo da pandemia, a gente já tinha decisão no sentido de flexibilizar esse tipo de formalidade, né? Para que, de algum fato, consiga se aplicar o testamento, mesmo se em alguma fase dele houve alguma inobservância, né, de requisito. Claro que sendo provados por outros meios que, de fato, foi a vontade do testador expressa ali, sem nenhum vício de consentimento. Então, você falou aí muito bem dos 3 tipos, né? Resumiu os 3 tipos. E a gente fala disso porque é algo que está muito em voga, né? Tem muito falando sobre esse tipo de testamento. Exatamente, ótima observação. E isso mesmo, né? Esses casos excepcionais que até então a gente via na doutrina como uma hipótese imaginária, talvez um dia isso aconteça, agora Pois infelizmente, agora é um né? Mas a gente está exemplo, passando por isso, né? Um exemplo prático. um exemplo prático. Assim, eu creio que isso é uma construção doutrinária, mas daqui a algum tempo pode ser que a gente tenha decisões, né, sobre casos concretos disso, né, e aí vai servir mais ainda para o nosso estudo. Mas é muito interessante, porque, né, em algum momento o código, obviamente, não previu essa pandemia como um caso excepcional. Mas a gente tem aí, né, uma junção de questões que possam justificar esse momento excepcional. E outra coisa também importante da gente falar é sobre a possibilidade que o provimento 100 do CNJ trouxe, né, dos atos virtuais, né, os atos notariais e registrais feitos de formas virtuais. Então, o testamento também, né, é uma forma, o testamento público, que pode ser feito, né, de forma virtual. Eu confesso que na prática eu ainda não sei como funciona, como tem funcionado isso, se isso tem sido eficaz, né, de alguma forma, mas é uma possibilidade que já estava sendo desenhada, né, há algum tempo, principalmente pela tendência tecnológica que a gente já está vivendo há algum tempo, e com a pandemia ganhou força, né, justamente pela impossibilidade de muitas estarmos presentes de forma física no cartório de notas, enfim. Então, essa possibilidade também tem ganhado muita força, tem bastante gente falando, discutindo sobre essa possibilidade. Verdade, é uma ótima observação também, porque aquilo, né? A gente já tinha comentado, o nosso código ele nasceu velho, né? Já, então são situações que a gente vai ter que se adaptar, com tudo que a gente está se adaptando agora na pandemia. Esse é um ponto, né, da informatização e realmente até facilitar
que aquele documento seja feito, né? E um outro ponto que eu queria agora trazer aqui com vocês também é sobre a questão do cumprimento do testamento. Como a gente faz de fato para fazer com que aquele testamento seja efetivado, cumprido. Independente dessas modalidades que eu trouxe para vocês, cerrado, público, particular, para que o testamento ele seja cumprido, ele precisa ser registrado. E esse registro, na verdade, ele vai ser feito em juízo. Nada mais é do que um procedimento de jurisdição voluntária, que aquele juiz competente ele vai conferir se os requisitos formais foram de fato observados e cumpridos. Então, a gente precisa passar por essa via judicial. Recentemente saiu uma decisão do STJ permitindo que a pessoa que tenha deixado o testamento possa sim realizar o inventário pela via extrajudicial, coisa que até então não era permitido aqui, né, no Brasil. Mas existe ainda aquela ressalva. Por quê? Pode fazer inventário extrajudicial. Contudo, abertura, registro e cumprimento do testamento ainda tem que passar pela via judicial. Entendeu? Isso a gente acaba ainda vendo como um empecilho, né? Talvez a pessoa já realmente pudesse resolver tudo pela via extrajudicial, mas ainda assim precisa passar por esse crivo do judiciário, observância dos requisitos formais, e aí estando tudo certo, aí sim os herdeiros podem optar se vão fazer extrajudicial ou judicial. Mas isso também é um ponto, até no nosso artigo a gente aborda melhor essa questão, né? A gente trouxe essa crítica, porque realmente talvez isso é o que ainda acabe causando um pouco de morosidade, né? Para as pessoas também que pensam em fazer o testamento, né? Eu acho que de alguma forma tem que ser estudada uma maneira de afastar um pouco dessa obrigatoriedade, porque a gente tem um judiciário abarrotado, né? Então, assim, a necessidade de levar esse testamento para abertura, registro e cumprimento no judiciário, por muitas vezes acaba travando, né, o andamento do inventário, que pode ser feito pela via extrajudicial, se tiverem presentes os requisitos. Mas é claro que a gente sabe que essa exigência é justamente para verificar o cumprimento das formalidades, né? Enfim, da validade daquele documento. Então, por isso é tão importante, quando for feito o documento, o testamento, seja de que forma for, o acompanhamento de um profissional para orientar, para evitar que seja, né, que tenha algum vício ali que possa, de alguma forma, afastar a validade do testamento, né? Então, é importante a gente, não só a questão da legítima, né? Obviamente, a questão da legítima é uma das questões mais importantes, né? Assim, da validade do testamento. Então, para evitar, porque por muitas vezes um testamento mal feito, ao invés de ele evitar conflitos, ele vai gerar mais conflitos, né? Então, fica naquela briga se era válido, se não era, se houve antecipação da legítima, se não houve. Então, a gente fica, né, numa questão burocrática, às vezes, sem necessidade. Então, você falou disso muito bem aí, né? Que tem essa crítica, porque tem que levar ao judiciário, mas os impactos eles podem ser menores se ele for feito em observância de todas as regras, então tende a ser mais rápido esse procedimento de justiça voluntária. Embora, infelizmente, no judiciário as coisas demorem um pouco, né? Então, a gente não tem uma esperança de que seja algo rápido. Mas eu acho que é uma questão, é uma tendência aí, né, que a gente tem que ir acompanhando, principalmente porque, como você falou de novo, o código é um código antigo, né? A possibilidade, por exemplo, do testamento virtual que a gente acabou de falar aí, do provimento. O código de 2002 não ia pensar nisso, né? Enfim. Então, quando ele foi criado, não se pensava nessas hipóteses, né, virtuais que estão ganhando força já há algum tempo e agora mais ainda, né? A gente vê pela nossa própria advocacia que está cada vez mais digital, né? Enfim, embora a gente não dependa de alguns atos presenciais, ela está muito virtual. Então, a lei vai precisar mesmo acompanhar as mudanças da sociedade, né? Então, o testamento, eu confesso que eu ainda não tive oportunidade de ver. Não sei se você já teve contato com alguém que tenha feito, mas se alguém que está assistindo aqui a live
tenha visto, é muito interessante alguém que já tenha passado por isso para trazer para gente, né? Então, se alguém já fez ou já acompanhou, pode deixar aqui para gente, que a gente tem interesse em saber, né? Eu confesso que não sei, né, na prática como isso tem acontecido, mas é uma possibilidade que está lá no provimento 100 do CNJ. Sim, são algumas flexibilizações, né, que estão sendo permitidas serem feitas no testamento. Eu também ainda não vi nenhum desses feito virtualmente, né, eletronicamente, mas o que eu já constatei, além desse caso do emergencial, né, de você não precisar das testemunhas, o que eu pude perceber, eu tenho até um post aqui também que eu já tinha colocado, era da possibilidade da assinatura digital do testamento. Né? Às vezes a pessoa ela se encontra, o caso que eu tinha visto da jurisprudência era uma pessoa que estava acamada, estava com discernimento, tudo certo, mas ela não estava conseguindo assinar. E aí, né, como ficaria esse caso? E aí foi permitido que aceitasse assinatura digital. Então, achei já isso aí também uma coisa inovadora, né? Já que não tem nenhuma previsão disso em lei, mas realmente esse caso do virtual, se alguém souber, deixa um comentário, porque eu também quero conhecer Pois e saber mesmo, né, como funcionou na prática. Se alguém do cartório também, né, tem gente do cartório que aí tem uma noção melhor para gente. sim. Mas, assim, a princípio, essa era uma breve exposição que eu queria fazer com vocês. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco a ideia do testamento, fazendo com que vocês também repensem muito sobre alguns conceitos que a gente tem, né? Porque, como você disse no início, Cris, a nossa sociedade ainda tem essa crença de que não posso pensar na morte como um fato, não posso ficar falando da morte porque isso atrai, mas, na verdade, todo aquele patrimônio que a pessoa adquiriu ao longo da vida, né? E agora chega no final e essa pessoa já tem que pensar como eu quero dispor daquilo de uma maneira eficiente, que tente, né, que cause menos conflito possível também, né, com os herdeiros. E acho que nada mais do que uma forma disso tudo sair mais tranquilo, essa sucessão ser mais tranquila. Tanto para a pessoa que faz e já fica com uma consciência assim, nossa, conseguir dispor, conseguir realmente beneficiar as pessoas, né, que eu queria, meus familiares, pessoas próximas, e seguir com aquilo, sabe? Para os filhos, os herdeiros, né, também, realmente respeitar aquela última vontade que o testador deixou. Pois é justamente o que você falou. Até para em vida a pessoa ficar tranquila de que quando ela vier a falecer, a vontade dela vai prevalecer. O patrimônio que ela construiu durante, né, os anos dela de vida vai ser dividido da forma que ela gostaria que fosse, né? E isso pode evitar. É tão comum um testamento que se arrasta por brigas, né, pequenas que poderiam ter sido resolvidas, né, um testamento de repente que a pessoa tenha ficado, né? Então, é muito importante a gente trazer essa realidade. E aí a pandemia veio, né, a gente tirando a parte boa dela, que é uma coisa difícil, mas a gente tira uma reflexão que as pessoas estão fazendo um pouco maior sobre isso, sobre essa necessidade de se pensar sobre a morte. Falar também, né? Claro, de falar de uma forma pelo viés legal, a gente, né? Não é para agorar, achar que a pessoa vai falecer, enfim, a gente tem uma dificuldade, já é uma cultura mesmo, né? Dos brasileiros, especificamente falando. Mas eu acho que essa mudança de paradigma tá muito latente, né? Você mesmo falou aí, 300% de aumento, né? Em um cartório. Eu também vi uma matéria sobre isso. E no Brasil todo, foi o estado do Rio, Alice, que você falou, esses 300? Foi Essa no Rio. pesquisa que eu vi foi só no Rio. Era um cartório, um ofício de notas falando que só lá teve esse aumento de Pois é, 300%. pois é. E aí, no Brasil, 143% de abril a julho, se comparado ao período anterior, né? Do ano anterior, na verdade, do ano passado. Então, É é um muita aumento muito coisa, né? significativo. E principalmente com relação à idade, né? Pessoas entre 30 e 50 anos procurando fazer o testamento, né? Formalizar. Então, que Verdade. essa
que a pandemia trouxe, que ela se perpetue aí, né? Que as pessoas tenham esse interesse de saber não só sobre o testamento, mas sobre o planejamento sucessório como um todo, né? E o testamento acaba sendo a forma mais popular, né? Mais conhecida de se instrumentalizar o planejamento. Mas eu acho que deu para ter dar uma boa ideia, né? Claro que a gente não consegue esgotar o tema, a gente não tem nem tempo para isso aqui, mas a gente falar um pouquinho sobre os requisitos, sobre as possibilidades, essas inovações que a pandemia trouxe, e também falar um pouco da questão da forma, né, da gente pensar mesmo sobre a morte, sobre o que vai ser dos nossos bens e das nossas decisões, né? Porque, como a gente bem falou, a questão do testamento vai muito além da questão patrimonial e também podem ser resolvidas questões familiares, pessoais. Verdade, isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você queira falar? A gente falou do cumprimento. A gente já tem alguns minutinhos, tem 7 minutinhos para acabar o tempo. Olha, aqui eu bati, eu tinha feito aquele roteiro, né? Mais ou menos que a gente Aham. tinha dado, então acho que eu bati tudo. Se você quiser abrir para pergunta, para saber se o pessoal também ficou com alguma Eu dúvida, não acho sei que a gente se pode tinha. aproveitar. É porque às vezes a gente deixa uma caixinha aqui de pergunta, mas deixa eu ver se eu não sei se chegou a ficar aberta. Ah, eu por aqui não consigo ver essa caixinha, né? Tem uma caixinha aqui de pergunta que geralmente a gente deixa aberto antes da live. Mas eu não sei se dessa vez as meninas que ficam responsáveis por fazer essa movimentação, se elas fizeram essa caixinha. Eu não estou conseguindo localizar. Mas eu acho que não. Eu por aqui Eu não tô tentando abrir, aparece. mas a princípio parece que não. Eu acho que não tem. Não, você conseguiu me ver bem? Eu fui tentar mexer aqui. Não, tô conseguindo sim. Mas É, também, se a gente não conseguir colocar aqui, tem o Instagram da comissão também, né? Que o pessoal pode é, mandar, que a a live gente vai ficar salva no responde. IGTV, né? Então, quem quiser pode mandar pergunta lá pelo comentário no IGTV, na live, ou por inbox também no perfil, né? Então, quem quiser. Ó, a Kézia falou que ela esqueceu de colocar a caixinha, que ela colocou só a contagem regressiva. Mas não tem Ah, problema, quem tiver pergunta pode deixar lá no comentário do IGTV ou no inbox, né, da comissão, que aí a gente vai respondendo à medida que for dando. Tá, isso foi um prazer falar com você. Eu te agradeço mais uma vez ter aceitado o convite para falar aqui um pouquinho. Você falou de forma brilhante, como sempre, muito competente. E é ah, isso. nada, eu agradeço. Essa sua colaboração também foi ótima. A gente já tinha conversado, né, também sobre o tema, então acho que as coisas fluíram bem. Muito obrigada por me dar uma calma para poder fazer essa primeira live. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima, em breve, quem sabe. Pois é, a gente pede desculpa pelo problema, né, que teve no início, que acabou caindo. Então, a primeira parte, que foi a parte introdutória, ela ficou salva, né, no IGTV, eu já deixei salvo. E vou salvar também essa aqui. E a chuva parou, né? Graças a Deus diminuiu. E a Também. internet caiu, mas não derrubou o nosso bate-papo. Verdade, ainda bem. Então, mais uma vez, obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Alice. E a gente vai deixar salva lá no IGTV, tá bom? Tá certo. Tchau, 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 tchau. gente. Boa Obrigada. noite.